Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos pela sua honrosa companhia e desejamos que Deus esteja abençoando a sua vida através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a lição de número 9 deste trimestre, que traz um importante tema: Jesus, o Holocausto Perfeito. Nesta lição, veremos uma definição da palavra holocausto à luz das Escrituras Sagradas e também algumas características da oferta de holocausto dentro do sistema levítico. Por fim, destacaremos algumas marcas do sacrifício de Cristo que o faz ser o holocausto perfeito. Se você deseja aprender sobre este importante assunto, então permaneça conosco aqui no seu programa Escola Bíblica Dominical. Observe o que nos diz o nosso texto áureo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo 10. A verdade prática nos diz: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno. Já os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, mostrar que o holocausto é o sacrifício mais antigo. Segundo, discutir a respeito do holocausto na história de Israel. Terceiro e último, compreender que Jesus é o holocausto perfeito. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Levítico, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Acompanhe conosco. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois, degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, irmão Jaziel. A paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles. Amém. E também contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 9 deste trimestre. Estamos nos aproximando aí das últimas lições deste trimestre rico e abençoador, que tem nos feito aprofundar ainda mais a respeito de verdades espirituais contidas no Antigo Testamento
especificamente no livro de Levítico, o livro escrito por Moisés. E hoje o tema da lição é Jesus, o holocausto perfeito. O comentarista, ele usa como base para a leitura bíblica Levítico capítulo 1, versículo de 1 a 9, onde ele vai falar de uma das 5 ofertas do sistema levítico, a saber, o holocausto. É muito bom que o professor introduza esta aula trazendo uma definição da palavra holocausto, visto que ela não é comum no nosso vernáculo, secular, no nosso vocabulário, ela é apenas comum na linguagem bíblica para aqueles que têm o hábito de ler as Escrituras. E aí, presbítero Jonatas, nós começamos este comentário trazendo uma definição da palavra holocausto, porque tem muito a ver com o tipo da oferta que ela é, e trazer assim uma compreensão melhor para aquele professor que está nos assistindo, para que ele também traga em sala de aula. Com certeza, evangelista Marcelo. Geralmente, no programa aqui, iniciamos sempre trazendo algumas definições, principalmente, como o senhor bem colocou, de palavras que têm tudo a ver com o contexto da lição, até para facilitar, visto que haverá essa diferenciação, que a partir desta lição será visto propriamente dito, e quando nós pensamos sobre essa palavra-chave da lição de hoje, que é holocausto, podemos primeiramente pontuar a quantidade em que esta palavra aparece nas Escrituras, cerca de 290 vezes a palavra holocausto ou holocaustos, no plural, ela aparece. Isso tanto na forma singular, que seriam 199 vezes, e na sua forma plural, 91 vezes. E dentro dessas ocorrências que essa palavra surge, a sua maior ocorrência é exatamente no livro de Levítico, que seriam cerca de 62 vezes. A palavra holocausto, ela é advinda de uma expressão bíblica, O texto sagrado em Gênesis capítulo 8, versículo 20, vai mostrar a primeira ocorrência dessa palavra à luz das Escrituras. E atrelada a um personagem muito importante da história, que é o servo de Deus chamado Noé. Em Gênesis 8 e 20, nós encontramos o texto dizendo: "E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar." Seria a primeira vez que textualmente a palavra holocausto aparece no texto sagrado. Essa palavra é advinda do termo hebraico olar, que significa literalmente aquilo que sobe ou aquilo que vai para cima. E o dicionário Vine lembra que a sua palavra correspondente no Novo Testamento, do grego, seria holocautoma, que aparece aproximadamente 2 vezes no texto do Novo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 33, está literalmente esta palavra lá, e Hebreus capítulo 10, versículos 6 e também versículo de número 8, que também tem seu significado atrelado do antigo, que seria a oferta queimada por inteiro, formado da junção de 2 palavras gregas, holos, que significa inteiro, e a palavra kautos, que significa praticamente queimar, E essa palavra é muito importante que seja entendida porque, como o senhor disse já de início, o conceito verdadeiro desse texto, desta expressão, desta palavra, vai facilitar muito na compreensão desta lição. Muito bem. Inclusive, o capítulo 1 do livro de Levítico, o versículo de número 9, ele traz o próprio significado da palavra holocausto. É só o professor estar atento às Escrituras. Está escrito assim: "Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor." Então veja, essa expressão oferta queimada, de cheiro suave, da onde vem a expressão subir. Então, holocausto quer dizer totalmente queimado, daí a expressão oferta queimada, essa ênfase que se dá a esse tipo de oferta. Assim como o versículo de número 9, evangelista Jaziel, nos traz o significado da palavra holocausto, biblicamente, há outras informações que nós podemos extrair deste tipo de oferta do sistema levítico, que vale salientar que tem uma expressividade muito grande na história sagrada e que antecede ao próprio sistema levítico. Foi dito aqui que Noé oferece holocausto como gratidão pelo livramento que Deus lhe deu, não somente a ele, como aos seus familiares, com aquela grande catástrofe, que foi o dilúvio, que somente ele e sua família escapou. Então, existe uma história para o holocausto
E o capítulo 1 nos mostra características desta oferta que podem ser destacadas para o professor que nos assiste. Com certeza, evangelista. Nós podemos dizer que esta é uma das ofertas mais antigas, né? Que é a oferta de holocausto, instituída mesmo antes de Deus dar as leis cerimoniais a Moisés, antes também do povo, né, estar peregrinando no deserto. Nós vamos observar à luz da Bíblia Sagrada que o holocausto já era uma oferta, né, oferecida, né, pelos patriarcas, por exemplo. Inclusive, o comentarista da lição, ele faz exatamente estas definições, ou ele traz no ponto de número 2 da lição, mostrando que o holocausto na história de Israel começa no período patriarcal, como também no período mosaico e ainda no período nacional. Acredita-se que esses sacrifícios eles foram instituídos por Adão através de uma revelação especial que Deus, de alguma forma, revelou a Adão. Isso. É tanto que nós vamos observar no livro do Gênesis, no capítulo 3, onde Caim e Abel, né, vamos ler esse texto no livro do Gênesis, no capítulo 3, onde eles vão oferecer uma oferta, né, ao Senhor, e isso nos faz entender que eles, de alguma forma, já tinham essa noção, né, de como oferecer uma oferta ao Senhor. De alguma forma, Deus havia ensinado. O texto que eu me refiro é no livro de Gênesis, capítulo 4, e o versículo de número 4, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, quando observamos na Bíblia Sagrada, nós vamos entender, né, que desde os primórdios eles já entendiam a necessidade de oferecer uma oferta a Deus. E falando especificamente da oferta de holocaustos, que também é conhecida como oferta queimada, o senhor leu aqui o texto de Levítico, capítulo 1, versículo 9, né, onde essa oferta também é identificada como oferta queimada. Esta oferta, de acordo com Levítico, capítulo 6, versículo 9, deveria ser consumida ou queimada completamente sobre o altar, né, com exceção da pele dos animais e também das entranhas, conforme Levítico, capítulo 7, e o versículo 8, e também capítulo 1, versículo 16. É interessante também observar que esse sacrifício, evangelista Marcelo e presbítero irmão Jonatas, eles eram oferecidos a Deus, né, o holocausto, como um ato de adoração. Nós encontramos isto lá no livro das primeiras crônicas, no livro de 1 Crônica, capítulo 29, e o versículo 20 e o versículo 21, onde Davi, né, ele vai oferecer a Deus holocausto, né, de muitos animais. A Bíblia diz que abundantemente ele oferece holocaustos ao Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 66, e o versos 13 ao 15, nós encontramos também que esta oferta de holocausto, ela era oferecida também como uma forma de ação de graças, né, de gratidão a Deus. E ainda acrescentamos que era um ato também para se obter o favor do Senhor. Salmos 20, verso 3 até o versículo 5, e por último, em diversos ritos de purificação. Inclusive, podemos nos lembrar aqui do texto de Jó, capítulo 1, e o versículo 5, né? Isso. A Bíblia diz que Jó, ele oferecia holocaustos a Deus, oferta de holocaustos, porque na sua mente estava uma preocupação se os seus filhos haviam pecado, se haviam transgredido contra o Senhor, e a Bíblia diz que ele oferecia esta oferta de holocausto. Era uma oferta que deveria ser oferecida diariamente, diz a Bíblia Sagrada no texto do livro do Êxodo, capítulo 29, e o versículo 38. A Bíblia diz que 2 cordeiros de 1 ano deveriam ser oferecidos continuamente, ou seja, todos os dias. Um oferecido pela manhã e o outro à tardinha, conforme está no versículo 39. Então nós podemos observar, né, à luz da Bíblia Sagrada, que esta oferta de holocausto, né, que inclusive há uma expressão no hebraico, que é a expressão tamid, que significa exatamente sacrifício perpétuo ou contínuo, né, onde todos os dias os sacerdotes deveriam oferecer ofertas de holocaustos ao Senhor pela manhã e ao entardecer, né, já à noite. Já. E dizem que culturalmente os judeus herdaram a prática de orar nesses turnos, motivados por esse período de turnos do sacrifício de holocausto, pela manhã e pela tarde, né? Há quem diga que os judeus entendiam, esse momento em que devo estar ofertando
a Deus em oração a minha vida, agradecendo, rendendo ações de graças, né? É muito interessante também destacar que, para auxiliar o professor, a Bíblia de aplicação pessoal, na página 141, ela traz ali uma tabela com as ofertas do Antigo Testamento do sistema levítico, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5, explicando cada oferta, né, e a sua devida aplicação, como também a Bíblia de estudo pentecostal, se o professor dispõe desta Bíblia, que é muito útil para você estar preparando suas aulas. Na página 187, ali também há informações sobre estas ofertas, mas o professor vai estar atento apenas à oferta de holocausto, né? Interessante, presbítero Jonathan Lucena, que nós percebemos aqui no capítulo 1 que o professor ele precisa ter esse cuidado em olhar para os detalhes desta oferta. Há muita informação que se pode tirar do próprio texto bíblico. Por exemplo, o versículo 2, nós vamos entender ali que pode-se oferecer, né, holocausto, versículo 3, de gado grande, não é isso? Que seja macho. Então veja, essa expressão aí ainda diz assim, sem mancha, o animal não podia apresentar defeito, não é isso? E ainda diz o texto sagrado, no versículo de número 10 por diante, né, que podia ser de gado miúdo, porque havia pessoas que tinham condições de oferecer um gado maior, outros de gado menor, né, e ainda havia a oferta que o pobre também podia oferecer. Ele podia não dispor desses animais de porte maior ou ter em pequena quantidade, então ele podia também participar ofertando ao Senhor, né, o que está no versículo de número 14. E se sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. Então, Deus aqui, ele orienta que as pessoas ofertem de acordo com as suas condições financeiras, mostrando que ele está acessível a todo e qualquer homem e que requer de nós essa disponibilidade em aproximar-se dele com oferta. Com certeza. O texto é claro, né, em nos informar de que ninguém estava fora, né, da possibilidade de sacrificar o holocausto. Deus estabelece como uma primeira oferta que deveria estar na mente dos judeus, dos hebreus, melhor dizendo, e estabelece de que todos, sem exceção, podem assim estar oferecendo o sacrifício, mostrando de que todos deveriam fazer. Não é? Ninguém poderia, seja alguém pobre, seja alguém rico, ele deveria oferecer este sacrifício de holocausto conforme está estabelecido no próprio texto da Palavra de Deus. E está aí também o texto de Levítico capítulo 22, versículos 19 a 21, que o caro professor também pode citá-lo em sala de aula. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e logo após o intervalo nós vamos estar destacando aqui a respeito da oferta de holocausto, suas características que distinguem esta oferta das demais que está ali no sistema levítico. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 9 deste trimestre, com o tema Jesus, o Holocausto Perfeito. No primeiro bloco, trouxemos aqui a definição da palavra holocausto. Falamos sobre esta oferta, de que ela tem uma história na narrativa bíblica, começando lá no livro do Gênesis, quando Abel ofertou ao Senhor. Vimos também Noé ofertando ao Senhor, Abraão ofertando ao Senhor. No entanto, na lista de sacrifícios ou de ofertas do sistema levítico, holocausto aparece no primeiro. Aliás, no capítulo 1 do livro de Levítico. É a oferta que abre as demais ofertas. Vimos também que a oferta de holocausto, ela deve seguir os parâmetros estabelecidos por Deus. Eram oferecidos animais de porte grande, de porte médio, e para que os pobres também pudessem ofertar, até aves poderiam ser apresentadas diante do Senhor. Então, hoje, ou neste bloco, ficamos com a responsabilidade
de estar comentando as características do sacrifício de holocausto. Quais eram as características do sacrifício do holocausto, evangelista Jaziel, que a gente pode pontuar para o professor que nos assiste? Muito bem. A oferta de holocausto, ela está logo no começo aí do livro de Levítico, né? Quando lemos no capítulo 1, a partir do verso 1, também iremos encontrar os holocaustos. E uma dessas características está aí no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. A primeira característica, evangelista Marcelo Teles, da oferta de holocausto, é que ela deveria ser espontânea, né, ou voluntária. Nós iremos perceber aqui nesse texto a expressão, né, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Ou seja, a pessoa deveria trazer de maneira livre e espontânea o animal que seria oferecido ao Senhor. Não deveria ser algo por constrangimento ou por força, mas voluntariamente o ofertante ele deveria apresentar um coração espontâneo, uma atitude espontânea na entrega desta oferta. Sim. Até porque as exigências de Deus era pelo fato de como apresentar esta oferta, né? Deveria ser uma oferta que deveria ser apresentada dentro daquilo que Deus havia ensinado e orientado através de Moisés. Todavia, né, o ofertante fazia isso de uma forma espontânea. Isso significa dizer que não é a oferta pela oferta, né? Junto com a oferta deveria haver um coração disposto. Talvez não, com certeza esse foi o diferencial da oferta de Abel e da oferta de Caim, né? Porque diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, né? Então Deus olha para a oferta, mas também olha para quem está ofertando. Exatamente, é aquele princípio, né, que Deus falou para Samuel, né, que Deus atenta, né, para o coração do homem, né? Deus está sempre olhando não apenas para a ação, mas também para a intenção. E, inclusive, nós falamos aqui no bloco anterior, né, que a oferta de holocaustos era uma forma de adorar a Deus, né, de oferecer ações de graças ao Senhor. E não se pode adorar a Deus por constrangimento ou por força, mas deve ser com um coração voluntário. Então, esta oferta deveria ser entregue de forma voluntária. Uma outra observação também encontramos aqui no livro de Levítico, no capítulo 1, versículo 3 e 5, onde o texto diz, eu quero ler aqui especificamente o verso 4, que diz assim: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então nós observamos aqui que estas ofertas, ela era apresentada pelo próprio ofertante, né, à porta da tenda da congregação, conforme o texto. Então esta é a primeira característica da oferta de holocaustos, é que era uma oferta espontânea ou apresentada voluntariamente pelo ofertante. Muito bem, mas havia ainda outra característica, presbítero Jonatas, que além de exigir voluntariedade na apresentação desta oferta, havia um ato que o ofertante fazia em relação a ela, que indica, por exemplo, que aquele animal sacrificado estava substituindo o ofertante. Então, ela indica uma substituição. Isso seria a segunda característica, né? O próprio texto que o evangelista Jaziel acabou de ler, capítulo 1, versículo 4, principalmente quando lemos a expressão e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, já indicava, não é, tanto a natureza como o propósito também desse holocausto, que teria a ideia de identificação e de substituição. E esse ato foi orientado pelo próprio Deus. E essa prescrição, é interessante que se diga, evangelista Marcelo, era determinada por em todos os sacrifícios que estavam vinculados aos animais, não é? Por exemplo, quando nós comparamos a ocorrência de Levítico 1 e 4 com outros textos do próprio livro de Levítico, capítulo 3, versículo 2, diz que esse ato de colocar a mão na cabeça do animal também era observado quando se havia a apresentação da oferta de paz, por exemplo, né? No capítulo 4, versículo 4, na oferta pelo pecado também se fazia a mesma coisa. No oferecimento do carneiro da consagração, que já foi tema de uma lição passada, Levítico capítulo 8, versículo 22, também se foi observado esse ato. No ritual do dia da expiação também, Levítico 16, versículo 21, e até na apresentação dos próprios levitas, Números capítulo 8,
versículo de número 10. A única exceção desse ato simbólico é quando, por exemplo, como já foi citado aqui no bloco passado, alguém de pouca condição financeira fosse apresentar como holocausto uma ave, não é? Isso. Então, isso aí isentava desse ato simbólico. Mas quando se sacrificava os outros animais que eram especificados nesta oferta, deveriam ter essa atitude. E com esta ação, podemos assim dizer, o adorador, ao colocar a mão sobre o animal que seria sacrificado, ele estava pelo menos passando duas mensagens, não é? Ou se estava entendendo pelo menos duas coisas. Primeiro, a identificação do ofertante com o sacrifício, não é? O animal propriamente dito, e de alguma forma, de forma simbólica, transferindo a culpa dele para o animal, que seria punido por causa da sua transgressão. Basicamente, a pessoa que estava fazendo esse ato estaria dizendo mais ou menos assim como esse animal é entregue, inteiramente a Deus no altar, também eu estou me entregando inteiramente ao Senhor. E, simbolicamente, transferindo, não é, o meu pecado para que ele seja punido em meu lugar. Nos sacrifícios que envolviam o derramamento de sangue, alguém disse, a imposição de mãos simbolicamente transferia o pecado e a culpa para o animal, que morria no lugar do pecador. E isso pode também ser visto em Levítico capítulo 16, versículos 21 e 22, não é? Ressaltando que, além de ser voluntário, o sacrifício de holocausto também tinha esse aspecto substitutivo, indicando de que o animal substituía o pecador. Muito bem. Ainda há um terceiro aspecto, uma terceira característica, evangelista Jaziel, que o sacrifício de holocausto nos ensina. Exatamente. O capítulo 1, versículo 4, fala desta outra característica, quando diz assim, né? Eu quero voltar a ler o texto que diz: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então nós observamos aqui que uma outra característica da oferta do holocausto é que era uma oferta expiatória, né? O texto nos mostra aqui claramente, né? Para a sua expiação. E nós falamos aqui anteriormente também, né, que a oferta de holocausto, além de ser uma forma, né, um ato de adoração, era um meio também de se receber o favor de Deus. E é exatamente através desta oferta de holocausto, né, que se visava ganhar o favor divino através desse sacrifício na vida do adorador. O texto diz ainda no versículo 4, né, a parte B, para que seja aceito a favor dele, ou seja, daquele que estava oferecendo a oferta. E quando falamos sobre expiação, essa expiação ela significa remissão de uma culpa, né, através do pagamento ou cumprimento de uma pena. Então, nesse caso aqui em particular, que era a morte do animal, que era oferecido de uma forma expiatória. Mas é importante também salientar, evangelista Marcelo Teles e presbítero irmão Jonatas, que uma outra característica também dessa oferta é que era temporária, né? Ou seja, era transitória. Nós podemos observar que esses holocaustos, né, que apesar de deveriam ser oferecidos continuamente, mas a Bíblia vai nos deixar claro, inclusive no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 1, quando nos diz que nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam a ele. Então observe que esse sacrifício, né, embora essas ofertas e sacrifícios descritos aqui no livro de Levítico tenham sido instituídos por Deus, mas eles não eram plenos, né? Eram transitórios e também a Bíblia deixa claro que era repetitivo, né? Hebreus capítulo 10, versículo 11, diz que estes sacrifícios, eles eram repetitivos todos os dias através dos sacerdotes que oficiavam, né, ou que realizavam esses sacrifícios. Hebreus 9 também, no versículo 9, nos diz que esses sacrifícios, eles não tinham a capacidade, né, de purificar a consciência do homem, né, não purificava a consciência, assim como o sacrifício de Cristo. Hebreus 9,14 diz que tem esse poder, né, de purificar a consciência. E também não purificava dos pecados. Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 4 também nos diz, né, que esse sangue de animais, eu quero ler esse texto de Hebreus, nessa epístola aos Hebreus, que está bem relacionada ao livro de Levítico, onde nos diz que no capítulo 10 e o versículo 4, esse sangue desses animais era impossível, veja a expressão, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, nós podemos concluir aqui a nossa fala dizendo, né, que esses sacrifícios, além de serem
expiatório em favor daquele que estava oferecendo a oferta, eram também provisórios, ou seja, temporário, repetitivo, né, porque esses sacrifícios não podiam tirar o pecado do homem, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 4. Que eles eram limitados quanto à purificação dos pecados. O próprio termo expiar é a expressão hebraica kippah ou kefarim, que quer dizer cobrir. Né? Então não dá a ideia de tirar, dá a ideia de cobrir. Né? Já quando se diz do sacrifício de Cristo, adiantando o assunto, né? Capítulo 1, versículo 29 do Evangelho conforme escreveu João, né? João Batista olha para Jesus e apresenta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E ainda a 1 de João 1,7 diz que ele nos purifica de todo pecado. Então, o sacrifício de Cristo, volto a dizer, adiantando o assunto, que será a parte aplicativa desta aula, ele tira por completo o pecado do homem, o que era impossível aos sistemas de sacrifício levítico, né? Mas vale acrescentar ainda que, mesmo Deus instituindo esse sistema de sacrifício, presbítero Jonathan Lucena, a gente vai ver que diversas vezes o povo de Israel se envolveu dentro de um ritualismo vazio. Por exemplo, Saul enganou-se ao pensar que Deus ia aceitar sacrifícios mais do que obediência, né? A gente vê isso em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando ele poupou o melhor das ovelhas e do gado dos amalequitas e disse, isso aqui eu vou dar ao Senhor, né? Quando Deus havia dado uma ordem, ele passa por cima desta ordem e Samuel diz, tem tanto o Senhor prazer em holocausto em que se obedeça a sua palavra? Então era um equívoco muito grande, ou foi um equívoco, né? E ainda o próprio Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 13, citando Osés, disse, misericórdia quero e não sacrifícios, né? Então, com o passar do tempo, o povo de Israel se envolveu num ritualismo reprovado severamente pelos profetas. Com isso, os profetas também foram utilizados por Deus para ensinar que estes sacrifícios eles tinham algo tipológico. Eles apontavam para um sacrifício permanente e que tinha o poder purificador de uma vez por todas de aniquilar o pecado. Com certeza. O senhor falou aqui uma frase, a princípio, que realmente é um pensamento-chave para entender o porquê que os profetas se posicionaram, né? Com alguns erros que o povo de Israel cometeu. Não é o sacrifício pelo sacrifício, visto que esse sacrifício também apontava para o sacrifício perfeito, não é? Que é o tema dessa lição. Isso. O sacrifício de holocausto tipificava a própria pessoa de Cristo e por isso que deveria ser seguido à risca, conforme o próprio Deus havia estabelecido, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai ser lembrado de que todo o sistema sacrificial instituído por Deus apontava para o próprio Cristo, não era a sombra daquilo que seria revelado no próprio Senhor Jesus Cristo. E por que não ler, não é? Capítulo 10, apenas lembrando, é um texto muito conhecido, mas vale a pena a gente ler. Hebreus capítulo 10, versículo 1, quando ele diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Veja que ele chama de sombra, não é? Mostrando, portanto, de que o sacrifício perfeito se revelaria em Cristo. E o que havia sido estabelecido era apenas uma tipologia. E o animal, por exemplo, evangelista Marcelo, que era usado, não é? Que tinha aquela especificação que já foi vista aqui, que não podia ter defeito, também apontava, não é, para a perfeição moral de Cristo. Não é? Isso. Apontava para ele a sua natureza perfeita, visto que o seu sacrifício ele é perfeito. O animal sacrificado pelos israelitas, ele não apenas trazia a ideia de aplacar a ira de Deus, não é, com relação ao pecador, mas também se tornava um substituto para receber a punição. Mas, sobretudo, prenunciava o dia em que Cristo se revelaria na história da humanidade, como já foi citado aqui em João capítulo 1, versículo 29, para tirar, não é, o pecado do mundo. Morreria ele e venceria o pecado para sempre, conforme está em Colossenses capítulo de número 2, versículos 13 e 14. Então é importante destacar isso, né? O sacrifício do holocausto no Antigo Testamento possui essas características e, por fim, aponta para a verdade tipológica, apontando para Jesus. Isso não é uma tentativa dos cristãos de cristianizar o Antigo Testamento, né, como alguns acusam, né? A gente vai ver em Jeremias capítulo 7, versículo 10, o profeta sendo usado por Deus para dizer, vocês pecam, chegam diante do templo, oferecem um sacrifício e diz assim, agora podemos pecar porque já estamos salvos, né? Então o profeta está reprovando severamente esse ritualismo no qual Israel
havia entrado, né? Ainda poderíamos citar Isaías capítulo 1, versículo 10 e 11. Deus dizer, estou farto dos vossos holocaustos. Veja, o incenso de vocês para mim é abominação. Então, o povo havia se tornado tão pecador que Isaías chama eles de príncipes de Sodoma e de Gomorra, né? E esses sacrifícios não tinham utilidade nenhuma, evangelista Jaziel, se o coração do ofertante não estivesse de acordo com a vontade de Deus. É verdade, evangelista. O senhor falou aí da referência de Isaías e me faz lembrar também do salmista Davi. Davi, quando ele peca, no Salmo 51, ele faz uma oração de confissão ao Senhor. E nós vamos observar nesse Salmo 51, aqui rapidamente, essa referência, quando nos diz o seguinte, no verso de número 17. Veja o que diz a palavra do Senhor, o verso 16 e 17. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, tudo que Deus mais esperava de Davi e de qualquer um dos ofertantes era um coração sincero. Muito bem, nós vamos continuar com este assunto agora no terceiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Voltamos rápido com a exposição sobre o holocausto aplicado ao sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro bloco deste programa, estudando a lição de número 9 deste trimestre com o tema Jesus, o Holocausto Perfeito. Nós vamos continuar o nosso comentário, mas queremos aproveitar neste terceiro bloco para enviar algumas saudações para os nossos irmãos telespectadores assíduos, fiéis, que nos presenteiam com suas mensagens, seus e-mails, tanto pela internet como pelo WhatsApp, também tem enviado mensagens aqui. Nós queremos fazer menção do irmão Arlindo da Luz, ali de Rondônia, a irmã Socorro Barbosa, ali de Rio Grande do Norte, Tiago da Paraíba, presbítero Marco Antônio de Sorocaba, São Paulo, o auxiliar Viltor de Pedra Branca, Ceará, também o diácono Cláudio Miller, ali de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ainda da Paraíba, o diácono Lindovan Mangueira. O irmão Severino Ramos, também da Paraíba, olha aí, vários irmãos paraibanos, né? Presbítero Pedro Barreto, de Mato Grosso. Presbítero Francisco, que é dirigente da escola ali também na Paraíba, João Pessoa. Presbítero Daniel Martins, ali de Curitiba, que bênção. Ainda o presbítero Eduardo Máximo, de Cuiabá, Mato Grosso, outro também de Mato Grosso. Ainda o irmão João Pereira de Souza, de São Geraldo do Araguaia, no Pará. E ainda o evangelista Flávio Juiz, isso mesmo, ali de Minas Gerais. E aqui as saudações mais locais, o irmão Vitor Gabriel, do setor 5, Escada, o irmão Alexandre, aqui da área 5, no Recife, o irmão Alcides, da filial em Pombos, o irmão Weidson, de Águas Compridas, aqui na área 26, e também o irmão Luciano Ferreira, de Vila dos Palmares. Deus abençoe os nossos irmãos, em nome do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Nós queremos agradecer de coração e também em nome do pastor Nadir Jackson Saraiva, que é o nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais em todo o estado de Pernambuco. Meus irmãos, voltando aqui ao comentário da nossa lição, tendo feito uma exposição detalhada sobre o Holocausto, esta importante oferta do sistema levítico e que antecede ao sistema levítico, evangelista Jaziel, agora temos que fazer a aplicação, porque é proposta da lição, inclusive é o tema da lição, falar de Jesus, o holocausto perfeito. O que nós vemos ali na oferta de holocausto que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo? Muito bem, eu acredito, evangelista Marcelo Teles, que a beleza
A maior beleza da oferta de holocausto está exatamente na sua tipologia. Como à luz da Bíblia, nós iremos perceber que aquela oferta de holocausto apontava para Jesus, como foi citado aqui já em Hebreus capítulo 10, versículo 1. E uma das características do sacrifício ou da oferta de holocausto é que deveria ser voluntário, A Bíblia Sagrada diz que deveria ser de forma espontânea. E quando olhamos para o sacrifício de Jesus, que é o holocausto dos holocaustos, nós podemos também encontrar na Bíblia que ele fez isso de forma voluntária, ou seja, Jesus não foi forçado, a ir à cruz, Jesus não foi constrangido a isso, ele não foi contra a sua vontade, mas nós podemos ler no Evangelho escrito por João, no capítulo 10 e o versículo 17, confira o que diz a palavra do Senhor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Verso 18. Ninguém me tira de mim, pois eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então nós encontramos aqui nesse texto, o Senhor Jesus afirmando que ele mesmo era quem entregava a sua vida. Ele tinha poder de dar a sua vida e trazê-la de volta. Então, nós podemos observar que foi uma morte voluntária. Jesus foi voluntariamente. E esta voluntariedade, ela foi motivada, podemos assim dizer, pelo grande amor que havia no coração do Mestre. Veja ainda o Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 13, onde o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, esta voluntariedade de Cristo ir ao Calvário, morrer em nosso lugar, não como de uma forma acidental, não, mas ele mesmo decidiu ir. E isto foi pelo seu grande amor. Então, nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada este amor que Jesus demonstra aqui no capítulo 15 e o versículo 13, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, podemos ainda relembrar o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 52. A Bíblia diz que quando Jesus, ou quando foram prender a Jesus, Pedro pegou a espada para querer defender o mestre. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus o repreendeu e mandou guardar a sua bainha, guardar a sua espada na bainha. Isso. O que nós entendemos ali, que se Jesus quisesse realmente se defender daquele momento, ele teria permitido que Pedro usasse a força, usasse as armas, usasse a espada, mas Jesus disse não, deixa que seja assim. Então nós podemos dizer sem sombra de dúvida de que essa morte foi voluntária, ou seja, Cristo voluntariamente foi à cruz. Nós temos um texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 39, que algumas pessoas interpretam de uma forma errada, porque ali no jardim do Getsemane, Jesus, ele ora naquele momento de agonia. Isso. E ele chega a dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus ali não estava querendo fugir ou com medo da cruz, mas os momentos angustiantes, o pecado de todos nós, que a Bíblia diz que caiu sobre ele, gerava essa tristeza, essa angústia no coração do Mestre, mas nós temos a certeza plena e absoluta que Jesus ele foi ao Calvário voluntariamente. Além de a gente ver a voluntariedade do holocausto cumprindo-se na voluntariedade de Cristo em se ofertar em prol do pecador, aí essa expressão em prol do pecador, a gente percebe que foi substitutiva. Na verdade, era o lugar que nós deveríamos ocupar, porque todos nós pecamos. Isaías 53 diz o texto: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías está adiantando aí um assunto teológico de grande relevância nas Escrituras, que é a pecaminosidade universal. Para redimir este homem condenado, alguém precisava ser condenado no lugar dele. Com certeza, evangelista. Da mesma forma como o animal, no momento do sacrifício do holocausto, ele recebia a punição daquele que estava entregando diante do sacerdote, Cristo, ao dar a sua própria vida, também trouxe consigo essa característica peculiar. Ele morreu em nosso lugar. Me permita usar o capítulo 53 de Isaías, que o senhor citou. Sim. Quando lemos do versículo 4 ao versículo de número 6,
nós vamos perceber que Isaías também fala desta verdade, não é? Isso. Quando ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Veja aí a substituição, Ficou muito não é? claro isso, né? E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí está o versículo 6, que o senhor já citou, quando ele diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, mostrando de que uma segunda característica pela qual o sacrifício de Cristo como holocausto perfeito assim se justifica, é porque ele morreu em nosso lugar. E existem vários outros textos que nós poderíamos citar aqui como exemplo desta verdade, não é? Como, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 28, Marcos capítulo 10, também versículo 45, João 1:29 e outros textos abundantes que as Escrituras apontam, mostrando de que ele morreu em nosso lugar, mostrando essa característica como sendo o sacrifício dele, o sacrifício perfeito. Muito bem. Até a época que Jesus apareceu no cenário histórico, até mesmo os judeus advogavam que Isaías 53 é um prenúncio da vinda do Messias, né, que viria para redimir o mundo, quero dizer. No entanto, depois que os cristãos começaram a utilizá-lo para aplicar a Cristo, os judeus mudaram a interpretação, dizendo que não é mais o Messias. Alguns advogam que era o próprio profeta, mas a gente pode refutar essa ideia no versículo que o senhor acabou de ler, quando diz o versículo 4, verdadeiramente ele, terceira pessoa do singular, está falando alguém além do profeta, né? Isso. Inclusive Filipe diz isso ao eunuco, quando diz, de quem está falando o profeta, de si mesmo ou de outrem? E ele diz, naquele texto discorrendo, Lucas diz que ele começou a falar de Jesus, né? Também não é o próprio povo de Israel, porque o versículo 7 diz assim, né? Inclusive diz assim o texto sagrado, o versículo 8, né? A parte final diz assim, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então o povo de Israel não morreria por si mesmo, né? Fala de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, melhor dizendo, que morreu em prol do povo de Israel e em prol do profeta, que também reporta-se alguém fora dele. Então, além de um sacrifício voluntário, foi um sacrifício substitutivo, vicário, daí a expressão vicário, mas também um sacrifício expiatório. O sangue do animal expiava o pecado do ofertante. E o sangue de Cristo, o evangelista Jaziel, também faz isso? Com certeza, evangelista, né? A Bíblia afirma de uma forma categórica, né, que esse sangue de Jesus ele tem poder de expiar o pecado do homem, né, de aplacar, inclusive, a ira de Deus sobre a vida do homem. Né? Foi uma morte propiciatória. Porque a Bíblia vai nos dizer em vários textos, como no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, Romanos 1:18, Efésios 2:3, entre outros textos, que a ira de Deus ela está sobre a vida do homem ímpio, né? Isso. Paulo chega a dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3, que nós éramos antes filhos da ira. Ou seja, a ira de Deus está sobre a vida do homem pecador, mas através desta morte de Cristo propiciatória, né, que essa expressão propiciatória significa tornar favorável, né, aquilo que propicia, e nós iremos perceber que esta morte de Cristo agora veio aplacar, né, apaziguar a ira de Deus. Veja o que diz a Bíblia no livro de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 25 diz assim a palavra do Senhor, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, através do sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nós podemos asseverar também, né, de que essa morte de Cristo foi uma morte expiatória ou propiciatória. É interessante dizer que quando eu falei que o holocausto era para expiar o pecado do ofertante e também o sacrifício de Cristo é para isso, é bom dizer que eu não quis dizer que eles são iguais, né? Que o sacrifício de Cristo é superior, e a gente já deixou bem claro isso aqui. Primeiro, porque o sacrifício de holocausto era um animal que substituía o homem, né? O sacrifício de Cristo é um homem que substitui o homem, né? Outra coisa, pode-se dizer que o sacrifício de holocausto era repetitivo, que é o que nós vamos trabalhar agora, não é? E o sacrifício de Cristo foi único e definitivo, né?
O sangue dos animais apenas cobria, a expressão kepar, que quer dizer cobrir. Já o sangue de Cristo tira. Então, quando quis dizer era a ideia de expiação presente no sacrifício do holocausto, a gente vê o seu cumprimento definitivo, presbítero Jonatas, no sacrifício que Cristo ofereceu para todo pecador. Com certeza, não é? Fechando esse pensamento com relação às características do sacrifício de Cristo, como o holocausto perfeito, a gente poderia reafirmar, não é? De que ele é perfeito porque foi único e eficaz. Da mesma forma como se tem aqui a ideia de que o sacrifício no Antigo Testamento era repetitivo, agora o de Cristo é único, não é? Uma vez ele deu-se para a propiciação dos pecados. Hebreus 9,14 diz que esse sacrifício foi eficaz porque ele purifica a consciência, ele pôde oferecer o sacrifício perfeito porque ele é moralmente perfeito, Hebreus capítulo 10, versículo 10, também versículo 14 e 18, e isso é indicado quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo, mostrando de que Deus aceitou como um cheiro suave, não é? O sacrifício do seu próprio filho, abrindo agora o caminho para que o homem pudesse então ter definitivamente a sua salvação em Cristo Jesus. Isso pode ser visto com muita propriedade em Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 14 e também Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. E quanto a Cristo ser a oferta de sacrifício agradável a Deus, a gente vê Paulo usar essa expressão que é usada para o holocausto no Antigo Testamento, né? O professor deve ver aí Efésios capítulo 5, versículo 2, quando ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Logo, não precisa mais ninguém sacrificar em prol do pecado, porque o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, resolveu o problema do pecado do homem. Portanto, prezado professor e amigo, sabemos que o Senhor Jesus Cristo realizou muitas obras, porém a obra suprema que ele consumou foi de morrer pelos pecados do mundo. O evento mais importante e a doutrina central da salvação resumem-se nas seguintes palavras: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de termos estudado esta preciosa lição, nós vamos agradecer a Deus em oração. Vamos orar com o evangelista Jaziel. Muito bem, oremos. Senhor meu Deus, Pai Celestial, nós queremos Te agradecer por esses momentos tão preciosos na Tua presença, estudando a Tua Palavra. Te agradecemos pela grande salvação que foi providenciada, Senhor, enviando Jesus para morrer por nossos pecados. Te agradecemos também, ó Deus bendito, pela vida de cada irmão, cada professor. Também, Senhor, te agradecemos pela vida do nosso querido pastor presidente. Pai Celestial, continua abençoando o teu filho de uma forma grandiosa, juntamente com todo o ministério da tua igreja. Nós suplicamos as tuas bênçãos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre Jesus, o holocausto perfeito. Na próxima semana, estudaremos a lição de número 10, que tem como tema Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Participe do nosso programa através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou nos envie uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado, às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Também ele está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.